gente, meu nome é Lucas Meu nome é Camila. e hoje nós vamos dar 5 motivos para fazer homeschooling. Muitas pessoas estão tomando conhecimento sobre homeschooling aqui no Brasil, mas ainda tem dúvidas se é para a própria família ou não. Então, se você se identificar com uma dessas 5 dicas, possivelmente a sua família pode se encaixar no homeschooling. Primeiro, a gente teve alguns problemas com o tipo de material que estava sendo utilizado. A gente já viu e recebeu vários depoimentos de pessoas, tanto no Instagram da Camila, quanto no nosso canal mesmo. A gente já recebeu em vídeos passados, pessoas falando sobre o tipo de coisa que estavam passando nos livros, né? O tipo de material que estava sendo utilizado. Sobre ideologia de gênero, esse tipo de coisa começou a incomodar as pessoas e muitas famílias começaram, na verdade, a procurar o homeschooling como uma saída. E na verdade, vídeos a gente recebe sempre, a gente vê aí na internet vídeos de professores colocando ideologias que são contrárias aos valores das famílias. Não, colocando a própria opinião, né? Isso que é o problema. Ele não vai e só ensina. Ele põe a opinião dele no que ele está ensinando. Você ensinando em casa o seu filho, você vai passar para ele os valores da sua família, do que você acredita, do que você quer que o seu filho siga. Esse é um motivo, assim, principal, acho, um dos motivos principais para se fazer um homeschooling. E eu acredito que como a Camila disse, a principal motivação das famílias buscarem o homeschooling, entendeu? Eu acho que é esse... eu ensino tanto e aí desensinam na escola, sabe? Eu acho que isso é o primordial, é o que faz realmente a pessoa ir atrás do homeschooling. Se você ainda tem receio de fazer o homeschooling de forma integral, você pode aplicar parcialmente, que seria o after school. A criança ela permanece na escola, mas você complementa em casa e faz esse acompanhamento mais de perto. Se vocês quiserem que a gente fale também dessa outra modalidade, deixa aqui nos comentários que daí a gente faz um vídeo só sobre isso. Com certeza. E mesmo fazendo o homeschooling parcial, mantenha a atenção no que o seu filho ainda aprende na escola, tá? Porque pode ser tudo perdido se você não mantiver bem perto assim a criança de você. Segundo, que no homeschooling você pode dar uma educação totalmente personalizada para cada filho seu. A melhor forma que o seu filho vai aprender, né? Nenhuma das crianças aprende igual, né? Então, eu vou dar um exemplo meu. Eu era muito visual. O mais velho, ele é muito visual também. Então, a Camila usa muito desenho. Desenho que eu digo é imagem, tá? Usa muito livro, coisas lúdicas que ele pode ter contato, que ele pode pegar, que ele pode tocar. Então, ele tem um aprendizado muito melhor do que se ele estivesse na escola e fosse, copia da lousa, escreve no caderno e lê depois em casa, entendeu? E muita gente até vem, né, fazer perguntas assim no Instagram, como que eu posso aplicar o estudo com meu filho e tudo, e eu sempre falo assim, que a pessoa precisa conhecer um pouco o filho, né? Observar até essa questão de temperamento, isso ajuda na educação, não que seja uma coisa, né, super primordial, assim, mas é importante saber. Como o Lucas falou, o nosso filho mais velho, ele é muito ativo, ele é muito visual. A gente foi testando, primeiro no after school que a gente fez, depois no homeschooling integral, o que funcionava melhor para ele. Então eu testei vários materiais e vi que, por exemplo, um material muito teórico demais, que ele precisava só ler muito e só fazer muita atividade, não funcionava para ele. A gente começou a aplicar materiais mais vivos, né? Não, e levar ele mais, né? Para ele tocar. Então fazer ele tem experiências. fazer experiência, ele mistura, ele pega, tem uma que era de pedras, se eu não me engano, ele saiu, ele coletou pedras, ele catalogou, ele pegou uma a uma, viu com lupa, a gente comprou lupa para ele, então foi uma experiência surreal para ele, algo que talvez ele não tivesse na escola, entendeu? Uma parada muito, como é que fala? Personalizada. Isso, mesmo. personalizada. E é assim, gente, não se preocupa, eu testei isso e não deu, testa outra coisa. Porque às vezes, assim, pode acontecer de você acertar de primeira? Pode. Você conhece tão bem seu filho que você fala, não, eu vou fazer ali e deu certo. E pode chegar num ponto que você vai falar, não, testei e não deu. Vou testar de outra forma. Que é o mais normal. Que é o padrão. Tentativa e erro. Terceiro, e para mim uma das coisas primordiais é a qualidade de ensino, né? A gente teve uma experiência ruim. Eu sempre estudei em escola pública, tá?
Não, mentira. Eu estudei até a 4ª série em escola particular, que eu tive uma base muito boa, e depois o resto tudo foi em escola pública. E a gente não teve uma experiência muito boa com o Matheus, que é o nosso filho mais velho. Na escola pública. Na escola pública. O que falavam pra gente, né? O pessoal, acho que a gente é bobo, né? E fala, ai, paizinho, ele tá na fase de socialização, com 6 anos. Né, que é a parte de alfabetização lá, ele não sabia nem escrever o nome dele direito. Foi preocupando um pouco a gente, foi nessa época que eu já comecei a procurar alguma coisa sobre homeschooling, conversei com a Camila, mas ela tinha um pouco de receio e a gente mudou ele para uma outra escola. Ele estava adiantado porque ele faz aniversário no meio do ano. E normalmente quem faz aniversário no meio do ano entra um ano... Adiantado. Não, atrasado. Entra um ano atrasado. Só que ele entrou adiantado. Então ele estava adiantado 1 ano. A gente passou ele para uma escola particular porque a gente não estava contente com o que estava sendo ensinado ali na escola pública. E aí o que aconteceu? Ele não conseguiu acompanhar os amigos, porque os amigos que já estudavam lá já tinham uma base muito forte e ele não conseguiu. A diretora chamou a gente, falou, ele é um menino muito inteligente, ele tenta, mas ele não está conseguindo acompanhar os outros alunos. Ela falou, eu aconselho vocês a colocarem ele 1 ano para trás. E a gente, ok, se ela estava dando indicação, se ela tinha tudo, né? Ela estudou para isso, ela sabia o que realmente era melhor para o nosso filho. A gente decidiu então recuar 1 ano com ele e ainda assim ele levou um tempinho ainda para conseguir acompanhar os amiguinhos. E sobre a questão da qualidade de ensino, né? A gente nessa escola a gente ainda não ficou satisfeito, trocou ele de escola depois, ele foi para uma escola ainda melhor e tudo. Mas em casa, né, no homeschooling, o que a gente queria passar para vocês? O nosso filho, assim, em casa a gente não tem aquela pressa, né? A gente, claro que a gente monta um cronograma, a gente se planeja para o ano, mas você não tem aquela pressa de acabar tudo logo igual na escola, né? Tem 1 ano ali, tem um bimestre para falar sobre aqueles assuntos, e a professora não tem muito tempo, às vezes, para focar no aluno, uma dúvida que ele tenha e tudo. E aqui em casa... Só para complementar, a gente não está falando mal da escola, tá? A gente entende que é essencial, tem professores muito bons, entendeu? Só que imagina uma sala com 50 alunos, a professora não vai dar atenção para cada um dos alunos ali individualmente, entendeu? E o homeschooling, ele permite que você tenha isso, você está focado no seu filho. Então, assim, ele teve algum problema pontual, ele já tira aquela dúvida com você naquilo, você explica até ele entender e aí você vai saber que ele aprendeu. Enquanto ele não domina, eu sempre falo isso, né? Enquanto ele não tá dominando aquele assunto, a gente não passa pro próximo. A gente não tem pressa, a gente não tem uma urgência. Então a gente vai bem no ritmo da criança, vai puxando também para não deixar muito solto, né? Que criança você tem que... né, tem que puxar um pouquinho, porque senão às vezes vai fazendo corpo mole e tudo, então mas tem que ser firme, tem que ser firme, tipo, a criança, ela não vai querer, você acha que ao invés dela brincar, ela vai querer estudar? Não, então você tem que botar o horário como se fosse o horário que ela tá na escola, entendeu? Então é aquilo, ó, desse horário até esse horário você vai estar estudando. Exatamente. E você faz ela cumprir isso. Sabe aquela história de, eu trabalho de casa, mas você vai trabalhar de pijama? Então é assim, né? Você levantou, você bota a roupa como se você fosse sair para trabalhar, terno, gravata, e entra no seu escritório e vai trabalhar, entendeu? Senta na mesa da sala com o seu computador e trabalha como se estivesse fora. Sim. E claro que os pais, eles são os maiores interessados em dar um ensino de qualidade para os filhos. Então, em casa, você vai ter a possibilidade de fazer isso. E se você tá buscando isso, pode se sentir lisonjeado, né? Porque você tá buscando o melhor para o seu filho. Então não precisa ter medo, não precisa, mas eu não sou professora. Calma, você vai conseguir, você vai conseguir. Ninguém torce mais pelo seu filho do que você. Ninguém. A gente vai estudar, vai tentar se capacitar, né, ao máximo para dar um ensino realmente de qualidade para os filhos. Quarto e não menos importante é o convívio familiar. O meu trabalho me permite que eu faça de casa, né? Eu sei que muita gente não tem essa facilidade, mas os trabalhos que eu faço eu consigo estar dentro de casa. Quando eu preciso de
me concentrar muito, eu aviso o pessoal aqui, falo, ó, nesse momento aqui eu vou estar ocupado, mas eu sou abençoado por poder trabalhar de casa, porque a qualquer momento eu saio lá do meu escritório, eu vou dar um abraço nos meninos, vejo como é que tá, pergunto se a Camila precisa de alguma ajuda, mas uma coisa essencial, quem quer praticar o homeschooling é uma decisão, Um dos dois vai ser obrigado a fazer essa escolha e definir mesmo que quer fazer isso. E dedicado tempo, né? E dedicar. E tem gente até que pergunta assim, mas eu trabalhando meio período, eu consigo aplicar o homeschooling? Consegue. Consegue. Pelo menos um período do dia, se você tiver livre, ou a mãe ou o pai, consegue fazer o homeschooling. Porque, assim, 2 horas que você dedica ali aos estudos já é muito mais produtivo do que se a criança estivesse na escola. Porque pensa, começa a aula e daqui a pouco já, né, fica os alunos conversando, não sei o quê, aí bate o sinal, troca de professor, aí depois intervalo, até que a criança pare para realmente focar, né, se concentrar ali na matéria, é muito difícil, assim, com outras crianças, com toda essa movimentação. E trocando, né, porque assim, não tem, assim, uma matéria, assim, português, matemática, física, química e não sei o que num dia só, com educação física, então o cara veio da educação física, entra numa aula de matemática, o foco é totalmente perdido. E aqui no homeschooling, você tem uma grade que você pode montar. Sim. Isso também é uma coisa muito legal que o homeschooling abre, que é assim, você consegue enxergar o que ele gosta e você monta a grade dentro do que você precisa passar do que ele mais gosta. Então é assim, se você percebe que ele gosta muito de português, você pode colocar um dia de português, por exemplo, entendeu? E focar naquilo. Então ele vai ficar focado, fazer aquilo ali. Ah, não, ele não... Ele precisa ter um intervalo ali, vai ter português e depois ele tem matemática, beleza, ele absorve mais, então ok. Então isso permite. Na escola não, o cara jogou a grade, é aquilo ali, você vai ter 5 aulas diferentes e o problema é seu e pronto, acabou. E a gente gosta de fazer com o Matheus aqui em casa, com o nosso filho, variar um pouco as atividades, né? Sim. Então assim, se ele teve uma aula de matemática que exige mais o raciocínio, isso que exauriu ele, né? A próxima aula é de arte, entendeu? Apreciação artística e tudo, porque dá ao cérebro aquele respiro, né? É igual a gente trabalhando, né? Às vezes você tá num negócio muito ali, e você, vou pôr uma música só pra eu dar uma relaxada, ou vou tomar um café. É isso. E voltando a essa questão do convívio familiar mesmo, a mãe, vou puxar um pouco a sardinha da mãe, porque, de fato, nós somos as educadoras por excelência, né? Deus fez a gente dessa forma. Então, é nosso dever instruir, educar e tudo. E pensa, você tá ali responsável integralmente pela formação do seu filho. Claro, o pai também tem a sua contribuição fundamental, mas normalmente é a mãe que aplica o homeschooling, por isso que eu tô falando isso, né? A mãe tá ali o tempo inteiro com o filho, passando os valores, passando, né, o que acredita em relação à fé, em relação à moral, tudo isso. E fora que os alunos, né, os seus filhos ali, eles estão convivendo entre si. Às vezes o filho mais velho, né, irmão mais velho com o pequeno, então ali também ele vai aprendendo. Todo esse convívio familiar, a criança ela aprende, né, muitos conceitos assim que não são aprendidos na escola, você não aprende num livro, mas na convivência mesmo. A gente ainda não chegou nesse ponto, né? Mas o pessoal que tem filhos mais velhos já fala assim que às vezes o irmão mais velho ensina o irmão do meio, entendeu? Então, porque já viu aquela matéria, isso acaba não já ficando sabe. tão puxado para quem tá ali montando a grade, tendo que se preocupar em organização, não sei o que, dando a aula. Então, às vezes, filhão, você consegue explicar isso aqui? Consigo, mãe. Entendeu? Assim, é porque a gente faz com ele apresenta trabalho pra gente, entendeu? Então, é assim, ele faz como se fosse da escola. Então, ele vai lá na frente, a gente para um dia, a gente senta ali no sofá, ele pega as cartolinas com o que ele fez, com, sei lá, o apresenta vídeo, pra a toda apresentação, a família, apresenta né? pra Os família. tios, primos. É legal também as pessoas buscarem outras famílias homeschoolers, e a gente fez esse encontro com as famílias para apresentação de trabalho. Nossa, gente, foi assim, eu juro, eu tava com um pouco de receio. Eu falei, sabe? Mas a hora que eu cheguei lá e eu vi, cara, é sensacional, sério. Eu aconselho muito, assim,
eu acho que o homem tem um pouco disso, só vai ter mãe, o homeschooling é só uma mãe com filho, não, por que eu vou ir? E eu fui, e eu me diverti, acho que mais do que as crianças que estavam lá, porque eles tiveram que apresentar, levaram o binóculo, binóculo não, interessante. Como que é o nome? Microscópio. Microscópio, mostraram o mosquito da dengue de perto, eu falei, meu Deus, olha que legal, velho, eu tava me divertindo mais do que as crianças lá, entendeu? Então, sensacional. Inclusive tem família que fala assim, que não quer começar o homeschooling porque não conhece outras famílias próximas. Olha, a gente fez o FT School por quase 2 anos e esse é o nosso 2º ano de homeschool. E foi só no finalzinho do ano passado que a gente foi se encontrar com outras famílias. Então não se apegue tanto a isso. Teve a pandemia também que dificultou um pouco mais, a Camila já estava em contato com essas pessoas, a assim, gente conhece assim, pela né? internet e tal, mas pessoalmente ter esse contato mesmo foi só no finalzinho do ano passado. Assim. Então, isso não é uma coisa assim essencial, é legal ter esse convívio, né? É importante, eu acho importante, mas não é uma coisa que definiria se você vai começar um homeschooling ou não. Isso, não é um impedimento, né? Não é um negócio que é obrigatório ter para você fazer. O 5º motivo que é muito legal, que eu tô aproveitando muito, é que a gente sabe que a nossa educação ela é muito defasada, né? Nas escolas e tudo ao longo dos vários anos aí. Então a gente tem a oportunidade, como a gente tem que ensinar o nosso filho, a gente precisa estudar, né? Então a gente está tendo essa oportunidade de aprender coisas que a gente às vezes não lembra ou não aprendeu direito, né? Enfim, e de uma forma muito mais profunda e muito mais rica. Então a gente consegue estudar junto e aprender junto com a criança. A própria criança, conforme ela vai estudando, ela te traz alguns questionamentos. Sim. E não fica com medo, eu não sei, e agora? Vamos procurar, vamos filho, pesquisar. Vem aqui, me ajuda. Ou então fala, filho, ótimo, procure sobre isso daí e me explica. Entendeu? Então, dá pra você fazer vários momentos assim, sabe? Que você vai obrigar ou ele a buscar, ou você vai, filho, preciso buscar isso aqui para te passar a informação correta, igual o professor faz, gente. A gente às vezes não faz uma pergunta pro professor lá, que o professor, eu não sei direito isso daqui, então vou procurar na próxima aula, eu trago? Mais ou menos isso. Só que aí você tem o tempo ali que você tá aplicando a parada com ele, entendeu? Então dá para você conseguir sanar essa dúvida com ele mesmo ali. Não, vem aqui, senta aqui, vamos procurar junto. A gente não precisa ter vergonha disso, não. A gente não sabe tudo, né? E outra coisa também, que eu recebo muita pergunta, assim, na verdade, pais e mães que têm receio de ensinar os filhos porque, eu não sou boa em matemática, eu não sou boa em português, como que eu vou ensinar meu filho? Não necessariamente precisa ser você. Se você não sente, mesmo estudando, né, se informando sobre a matéria, se você não tem aquela segurança, você pode contratar um tutor, você pode contratar um portal mesmo de educação, né, que já tenha videoaulas lá, ou olhar no YouTube. Sabe aqueles alunos que são muito bons, que às vezes dão aula de reforço? Eu tenho tipo eu acho que eu tenho né? 2 amigos que eles dão aula de reforço. Entendeu? Então assim, é aquele adolescente que está na escola, que é muito bom, sei lá, em matemática, e ele dá aulas de reforço. São pessoas acessíveis, não é algo caríssimo que você não vai conseguir pagar, e que pode sanar ali alguma dúvida específica que você não consiga passar para o seu filho, entendeu? Então você pode combinar com ele uma vez na semana, ele passar lá e, ele está com dúvida e dificuldade nisso daqui. Pronto, ele vai focar e vai ensinar aquilo ali. E até no Instagram a gente está vendo um movimento muito grande de professores focando em alunos homeschoolers. Então, eles dão aula pela internet, fica um valor acessível para as famílias, né, fazerem, e fica bom para o professor também, né, ele não precisa se deslocar e tal, a aula é online. E tem vários cursos também hoje, que aí não precisa estar o professor ali, né, você compra o curso, já tem todas as aulas lá, então são várias possibilidades. No próprio YouTube tem alguns canais que tem, às vezes sei lá, fração, por também. exemplo, fração, eu preciso saber de fração, mas não consigo. Você procura no YouTube, tem vários canais que ensinam, que os professores passam a aula sobre isso, você pode pegar aquilo e ver se seu filho consegue compreender, entendeu? Se mesmo assim, depois dele ver isso e ele ainda, a mãe não entra, aí é isso que a gente falou, às vezes vai atrás de um profissional, de um aluno muito bom naquela matéria, alguém que
entendeu? Às vezes na própria família, né? Você tem alguém que consegue passar aquilo ali específico. Não, você entende muito de fração? Entendo. Você consegue passar para ele? Porque eu não tô conseguindo. Eu vou dar um exemplo aqui que foi assim, ó. A Mila estava dando uma aula sobre divisão para o Matheus. E a forma como ela estava tentando passar para ele, ele não estava conseguindo compreender. Estava correto o que ela estava fazendo, só que ele não estava conseguindo entender daquele jeito. Só que ela aprendeu de um jeito diferente do meu. E aí ela falou, amor, você consegue aqui? Eu falei, vou tentar, porque eu também, né? Aí eu sentei lá com ele e falei, ó, assim, assim, assim. E aí ele pegou. Claro que não, foi porque ele passou. Não foi isso. Talvez ele tivesse com dúvida em alguma forma como ela aprendeu. A didática, isso, né? alguma de forma, ensino e isso. tudo. E aí a minha forma ele sentiu simples, entendeu? E uma coisa muito interessante também é que você dando essa base boa para a criança homeschooler, né? Ela vai aprendendo Autodidata. Ela vai aprendendo sozinha, né? Ela aprende a estudar por conta própria. Isso. Tem muitas matérias que o Matheus ele faz sozinho. Eu separo todo o conteúdo, explico tudo que é para ele fazer, as leituras, as atividades, e aí eu vou tirando a lição, né? E aí, o que você aprendeu disso? Ele vai fazer uma narração para mim, eu corrijo lá as atividades que eu passei para ele. Porque ele já pegou essa manha de muitas coisas de estudar por conta própria, né? A criança vai se tornando autodidata. Não, e só um complemento disso é que é assim, se você vê que seu filho tem uma facilidade numa matéria, você pode dar foco na matéria que ele tem dificuldade. Então isso é muito bom, porque, por exemplo, meu filho é muito bom em português. O Matheus tinha muito disso, né? Ele tinha uma parada de conseguir captar as coisas da aula muito rápido. Então aí ele ficava disperso depois e acabava atrapalhando os amigos. As professoras ele fazia tudo o que ele precisava fazer, isso, acabava rápido e ia ele ficar absorvia conversando. muito rápido o negócio, só que aí depois ele acabava atrapalhando os outros alunos. Tinha professoras que conseguiam reverter esse tipo de reação, colocando ele né? para ajudar. Isso, chamava ele para ajudar. E guarda ali com a tia então, vamos juntar os lápis. Que aí ele se ocupava, entendeu? E tinha professores que não conseguiam. Mas, assim, em casa você vê, poxa, ele é muito bom em português, então eu não preciso, ficar muito em cima dessa matéria. Ele já absorveu, você pode passar para frente. Tem alunos homeschoolers que eles pegam matérias de anos à frente, entendeu? Então, se você vê que ele é muito bom naquilo, passa o conteúdo, ele pegou, você pode focar naquele conteúdo que ele tem problema. Por exemplo, ele é muito bom em português, mas é ruim em matemática. Foca em matemática. Entendeu? E na escola ele não vai ter isso. Então na escola aprendeu, não aprendeu, é isso aí, meu amigo. Passa pro próximo ano e tenta aprender. Bom, acho que a gente deu bastante dica, a gente foi até além do que a gente falou que ia conversar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Coloca aqui nos comentários mais sugestões de vídeo que vocês gostariam que a gente falasse aqui. Que tipo de assunto, né, que vocês mais gostariam de saber, que a gente traz para vocês com o maior prazer. Isso. Se inscrevam aqui no canal, deixa o joinha que isso ajuda muito a gente, compartilha com quem você acha que vai ser útil esse conteúdo. Ou com quem quer começar o homeschooling, mas está ainda com aquela dúvida ou perdida. Até o próximo vídeo. Tchau!